Boa noite a todos que estão assistindo agora. Nós somos a equipe Azul e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o livro do Ronaldo Fiani, Economia de Empresa. 1.1 A empresa como função de produção. Quando produzimos, combinamos alguns bens e serviços em novos produtos. Tudo que é aplicado na produção é chamado em economia de fator de produção. E como toda empresa é primordialmente um empreendimento que visa a produção de bens e serviços, nosso ponto de partida para análise convencional será o conceito de método de produção, termo que consiste em uma dada combinação de fatores de produção necessários para a obtenção de uma dada quantidade de um bem ou serviço. Geralmente, a abordagem econômica convencional pressupõe a existência de mais de um método de produção de um mesmo bem, utilizando-se de mais ou menos fatores de produção a depender do seu preço, como o trabalho. O conjunto de todos os métodos de produção eficientes constituirá uma função de produção. 1.2 A representação da empresa na abordagem econômica convencional. Como a empresa é concebida apenas como uma relação quantitativa entre fatores e produtos, ela é representada algebricamente. Para esse procedimento é necessário primeiramente representar todo o esforço humano envolvido na produção, como o trabalho, usando a letra L. Em segundo lugar, deveremos representar todos os fatores não constituídos de esforço humano, como capital, usando a letra K, estabelecendo uma relação quantitativa entre L e K de um lado e a quantidade de produto final obtida representada pela letra Q de outro. A abordagem econômica convencional completa sua caracterização da empresa como uma função algébrica. 1.3 Da função de produção aos custos de produção da empresa. Os custos de produção de uma empresa são muito importantes para sabermos se ela está sendo bem-sucedida em suas atividades econômicas. Caso os custos superem a receita gerada, o empreendimento não durará muito tempo. Um dos elementos que comporá os custos da empresa são os preços dos fatores de produção necessários para a obtenção de uma dada quantidade de um bem ou serviço. Outro elemento será a quantidade desses fatores. Essa quantidade é determinada pela tecnologia que a empresa usa, que definirá em que quantidades os fatores de produção devem ser combinados para gerar um dado produto. Para passarmos da função de produção aos custos de produção, deveremos considerar o preço médio do total agregado utilizado pela empresa e o preço médio do total de capital agregado pela empresa. Diferentes tipos de trabalho e de capital empregados deverão ser simplificados através da média ponderada dos mesmos. Já o cálculo do lucro deverá levar em consideração o custo de oportunidade, ou seja, a parcela da taxa de retorno que a aplicação na produção viesse a obter que superasse a taxa de retorno da melhor alternativa de investimento. Portanto, o preço do capital da empresa é a média dos custos de oportunidade dos ativos de capital empregados pela empresa, ponderada pelo valor de cada tipo de ativo. Supondo que no curto prazo, em uma empresa X, o capital seja constante, temos que a quantidade produzida é igual à função do salário e do capital. Com o capital constante, temos também o custo total de curto prazo, que é a soma dos custos de trabalho e do custo capital. Contudo, apenas o capital como fator de produção não pode ser parâmetro para a empresa. Assim, supomos também que a empresa X, tanto o valor do preço do trabalho como o preço médio do capital são dados, independentemente da quantidade que produzir. Ou seja, por exemplo, caso ocorra o aumento da quantidade produzida, os salários ou o custo de oportunidade do capital tendem a não serem alterados, tendem a permanecer os mesmos. Além do custo de oportunidade, o preço do capital incorpora um segundo elemento, que é a taxa de depreciação do capital. Isso, pois, o capital tem uma duração limitada. Equipamentos, máquinas, edificações e afins se desgastam, e esse desgaste tem que ser incluído nos custos da empresa, para que ela seja capaz de investir novamente em itens de capital. Assim, o fator de depreciação define qual parcela do valor inicialmente investida em cada item do capital terá que ser recuperado. O custo médio total de curto prazo é o custo total de curto prazo dividido pela quantidade produzida. A equação do custo médio total mostra que, à medida que a empresa expande a sua produção, o custo fixo médio, que é os custos fixos dividido pela quantidade produzida, deve declinar. Isso pois os custos fixos são constantes. A equação também mostra que o custo médio total de curto prazo varia inversamente à produtividade média do trabalho, uma vez que a taxa de salário não é afetada pela variação na quantidade produzida.
e a consequente variação na quantidade de trabalho. A produtividade média do trabalho recorre à lei dos rendimentos marginais decrescentes. Essa lei afirma que se mantivermos a quantidade de uns fatores de produção constante, enquanto aumentamos a quantidade de outro fator de produção, em algum momento a produtividade começará a decrescer. Isso ocorre pois a partir do momento que nos afastamos da então proporção ótima dos fatores de produção, mantendo a quantidade de um fator de produção fixo, por exemplo, o capital, e aumentando a quantidade de outro fator, por exemplo, o trabalho, esse por sua vez vai se tornar excessivo em relação ao capital, o que reduzirá a produtividade. Assim, quando prosseguimos com o aumento da quantidade produzida, criamos um excesso de trabalho em relação ao capital, e a lei dos rendimentos marginais decrescentes começa a fazer surtir seus efeitos, em termos de queda de produtividade e aumento dos custos. Bem, eu vou falar sobre o equilíbrio da empresa, mas para isso precisamos entender primeiramente os termos de custo e receita marginal. Para isso, nós precisamos lembrar daquelas aulas de micro lá atrás que falavam sobre a concorrência perfeita. A concorrência perfeita, ela levaria em conta produtos homogêneos, a perfeita informação, a livre mobilidade dos fatores de produção, ou seja, podia mudar o capital e o trabalho perfeitamente, e os produtores e consumidores atomizados, ou seja, eles são tão pequenos na economia que eles não definem o preço, por exemplo. Falar agora um pouco sobre o custo marginal. Ele nada mais é do que um aumento no custo total resultante de a empresa produzir um pouco mais, mantendo fixo ao menos um dos fatores produtivos, pode ser ele o trabalho ou o capital. Por isso, ele é no curto prazo. Ou seja, se a empresa produz, por exemplo, 100 livros ao custo de R$1.000, se ela passa a produzir 101 livros ao custo de R$1.010, o custo marginal aí será de R$10. E isso, por conta da lei dos rendimentos marginais decrescentes, essa curva de custo marginal vai ter uma forma de U, porque, como ele é em curto prazo, vai chegar um momento em que aumentar a produtividade vai ser muito custoso. Falando também sobre a receita marginal, ela vai ser como custo marginal, ou seja, a receita que a empresa terá se ela produzir uma unidade a mais. Bem, falar um pouquinho também por conta de ser um mercado perfeitamente competitivo, nenhuma empresa consegue definir o preço do seu produto. Por quê? Por conta deles serem atomizados, não importa quanto você conseguir vender, você ainda vai ser infinitamente pequeno nesse universo, então você não vai conseguir definir o preço. Juntando estes dois conceitos do custo e receita marginal, a gente consegue definir o equilíbrio da empresa, que seria justamente onde essas duas curvas de custo e receita marginal se cruzam. A partir deste ponto, se a empresa produzir mais uma unidade, ela vai começar a ter um prejuízo por conta do custo marginal ser superior à receita marginal. Eu vou estar falando aqui sobre o tema hoje de economia de empresa e vou estar falando do tópico 1.6 ao tópico 1.9. Bom, no tópico 1.6 a gente vai estar falando sobre os custos da empresa no longo prazo. Liberdade para ajustar a combinação de recursos produtivos de forma que utilize aquela combinação que resultará na quantidade de produto que necessita no menor custo possível. Esse resultado ele é garantido somente a partir de duas hipóteses. E quais são essas hipóteses? Função de produção com coeficientes variáveis e maximização do lucro. Bom, na função de produção com coeficientes variáveis, significa o seguinte, que a mesma quantidade de produto pode ser produzida com inúmeras combinações diferentes de fatores de produção. Já na maximização do lucro, diz o quê? Os empresários eles são racionais, buscam obter o máximo de lucro possível. Então eles estão sempre em busca de estar obtendo o seu maior resultado, ter um lucro maior que eles conseguirem ali naquele período. No longo prazo, a empresa possui total liberdade para decidir quanto de capital ela deseja investir em certa atividade ou na atividade do período. 1.7. Retorno de escala, custos médios e marginal no longo prazo. Retornos de escala identificam a variação obtida na produção quando varia a escala de produção da empresa, ou seja, quando varia todos os fatores que a empresa utiliza em uma mesma proporção. Um exemplo que o livro nos proporciona é uma empresa, ela aumenta em 30% a quantidade de motoristas, mas ela não faz esse mesmo aumento, nessa mesma proporção, na quantidade de veículos. Então, isso daí vai gerar para a empresa uma capacidade, uma quantidade de funcionários, motoristas ociosos.
Caso todos os fatores variem na mesma proporção, podemos obter 3 situações que podem estar ocorrendo na empresa. Retornos crescentes de escala, a produção ela aumenta em uma proporção maior que a magnitude em que os fatores variaram. Retornos decrescentes de escala, a produção aumenta em uma proporção menor que a amplitude em que os fatores variaram. Retornos constantes de escala, a produção aumenta em uma mesma proporção. A produção aumenta em uma proporção igual à extensão em que os fatores variam. Depois a gente vai estar falando de economias de escopo. Economias de escopo é uma outra possibilidade quando é mais barato produzir determinadas quantidades de bens ou serviços diferentes em uma mesma planta produtiva, do que produzir as mesmas quantidades de cada bem ou serviço em unidades produtivas diferentes. Portanto, o custo marginal de longo prazo é o aumento no custo total. Tópico 1.8. Equilíbrio da empresa competitiva no longo prazo. Há um número adequado de empresas no setor, todas operando na escala mais lucrativa possível, ou seja, fábricas suficientes para atender a demanda, e o que garante que haverá um número adequado de empresas no longo prazo. Se as empresas estiverem obtendo lucros positivos, significa que há um número insuficiente de empresas no setor. Com isso, há pouca oferta e assim os preços se tornam elevados. Assim, as novas empresas, atraídas pela perspectiva de lucros, aumentando a oferta e reduzindo os preços até que os lucros sejam zero. Em contrapartida, se houver um número excessivo de empresas, haverá muita oferta e o preço se reduzirá, então ele vai diminuir, tornando os lucros negativos. Com isso, as empresas deixarão o setor, pois não conseguiriam cobrir os custos de oportunidades no capital investido, reduzindo a oferta e aumentando o preço até que o lucro se torne zero. No final do capítulo 1, a gente vai ter um apêndice que vai falar sobre as empresas com poder de mercado. Esse capítulo tratou da abordagem convencional da empresa como uma função de produção. A gente supõe que os mercados são perfeitamente competitivos. Entretanto, essa abordagem tradicional reconhece que algumas empresas podem atuar em mercados que não se adequam às hipóteses desse modelo. O que acontece na realidade é que os mercados da economia moderna vão se distanciar um pouco dessa teoria. Em alguns mercados existem produtos que vão atender uma mesma função e vão ser percebidos de maneiras diferentes. E alguns compradores, mesmo esse produto apresentando um preço mais elevado, vão dar preferência para suas marcas favoritas. Mas por que isso acontece? Um dos motivos são as barreiras de entrada. Essa condição acontece quando o setor da economia possui lucros superiores aos que obteriam no sistema de concorrência perfeita. E empresas estabelecidas no setor criam dificuldades para a entrada de novas empresas. Temos definidas 22 barreiras de entrada. Eu vou citar algumas delas. Economias de escala, vantagens absolutas de custos, diferenciação dos produtos, custos irreparáveis, gastos com publicidades e patentes. Essa empresa com poder de mercado vai ter a capacidade de alocar o preço acima do seu custo marginal. Se essa empresa possui poder de mercado, o mercado em que ela atua já não vai ser mais perfeitamente competitivo. Ele vai passar a ser um mercado imperfeitamente competitivo. Então, temos essa deficiência da análise da empresa com poder de mercado na abordagem convencional. Ela fica explícita quando a gente passa de uma situação de mercado perfeitamente competitivo para uma situação em que as empresas possuem poder de mercado. A abordagem convencional, os dois tipos de empresa se diferenciam única e exclusivamente pelas características de demanda que cada uma delas apresenta. No caso do mercado competitivo, a empresa tem uma demanda horizontal. E no caso da empresa com poder de mercado, essa demanda vai ser negativamente inclinada. Do ponto de vista dos custos, ambas são descritas pela mesma família de custos, de curto e longo prazo. O que vai ocorrer é que uma grande empresa com poder de mercado vai apresentar uma organização empresarial diferente da empresa que não tem poder de mercado. E essa diferença não vai se limitar apenas na escala de produção. E, em contrapartida, para diferenciar o produto e com isso adquirir poder de mercado, a empresa deve investir em pesquisa, desenvolvimento, inovação, tecnologia. Ou seja, do ponto de vista da economia da empresa, a principal deficiência da abordagem convencional vai ser o fato de que ela não consegue explicar a diferença entre essas empresas com e sem poder de mercado.